Então, pessoal, voltando aqui ao nosso segundo período da aula de hoje, dia 15 de abril de 2024, nós vamos começar a entrar no assunto para falar sobre o sermão propriamente dito, né? Como a gente já falou, viemos definindo a homilética, a importância dela, falamos agora há pouco sobre a pregação, sobre os objetivos gerais do sermão. E agora a gente vai falar sobre os três principais tipos de sermão que existem dentro da homilética, dos pregadores da atualidade. Sempre que se comenta sobre quais são os tipos de sermãos que existem, esses aqui são os apontados, né? Que é o sermão temático, é o sermão textual e o sermão expositivo. A gente já vai ver o que é isso, não precisa se preocupar. Embora seja um nome técnico, mas é simples no caso, né? Então, são três os principais tipos de sermão. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um e botar alguns exemplos aqui na tela para vocês entenderem. O primeiro deles é o sermão temático. O sermão temático é aquele cuja divisão das ideias é extraídas de um tema, ou aquele cuja forma ou estrutura resulta das palavras ou ideias contidas num determinado assunto. É um tipo de sermão mais usado por ser o de mais fácil de visão e o mais fácil de ser preparado. Não é por todas as igrejas que ele é mais regularmente utilizado, tá? Mas no meio pentecostal aí, neopentecostal, que é mais utilizado esse estilo. Ele já foi muito utilizado por várias denominações mais antigamente, mas, por exemplo, hoje batistas, presbiterianos, eles já utilizam um outro tipo de sermão, que é o mais utilizado por eles, que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, o sermão temático é muito apropriado para a evangelização, para o ensino das doutrinas, estudo bíblico, discussão de temas éticos, etc. Ele é bastante utilizado nessas áreas, né? Colocando aqui o exemplo de um sermão temático. Imagine que você está lendo João 20, 28, no qual encontramos Tomé adorando ao Senhor Jesus, e você tem o desejo de pregar sobre o seguinte tema: Jesus digno de adoração. Então, o texto base do seu sermão será João 20, 28, pois dele é que você extraiu o tema. Porém, as divisões principais da sua mensagem serão extraídas de outras passagens das Escrituras. Então, o sermão temático, você escolhe o tema, você, o pregador, e vai procurar nas Escrituras, base bíblica, versículos, que vão se encaixar nesse sermão temático que você tá propondo. Tem muitos pregadores hoje, como, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, ele não recomenda muito esse tipo de sermão. Depois a gente vai assistir um vídeo onde ele está falando sobre isso, onde ele diz que os pregadores de hoje, os pregadores da Bíblia, deveriam pregar um sermão temático a cada 10 anos só, e ainda pedir perdão para Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o sermão temático, ele é um pouco, embora ele é muito utilizado, ele pode ser um pouco perigoso, porque a gente que vai escolher o tema, o pregador, no caso, vai escolher o tema, e ele vai procurar os versículos bíblicos para embasar isso. Então, ele precisa ter muito cuidado, precisa ser um bom conhecedor da teologia sistemática para não misturar, né, a doutrina bíblica de forma incorreta dentro do seu tema, certo? Então, vamos pegar aqui o exemplo de João 20, 28, que foi colocado no slide anterior. Ali ele colocou como título, né, como tema, Jesus digno de adoração. Então, o texto base do tema está em João 20, 28, e algumas verdades
sobre Jesus, os quais podemos nos conduzir a adorá-lo. Aqui já a montagem do sermão, né? Então ele pegou Mateus 1:23, 1 Timóteo 1:15 e Apocalipse 11:15, para corroborar esse Jesus digno de adoração. Então, no ponto 1 do sermão dele, ele vai falar sobre Jesus é Deus manifestado na carne, 2, Jesus é o Salvador dos homens, e 3, Jesus é o Rei eterno. Então, por isso ele é digno de adoração. Então, o sermão temático, ele tem essa característica. Você pega uma passagem bíblica, ou melhor, você escolhe um tema, primeiro, escolhe um versículo para ser o versículo base, né, desse tema que você escolheu, e depois você vai procurar outras passagens bíblicas, não naquele contexto próximo ali, mas vai procurar em outros livros, seja no Antigo ou no Novo Testamento, passagens que vão se encaixar dentro desse tema, né? Então, aqui embaixo do slide diz o seguinte: repare que o texto de João é apenas onde o pregador extraiu o seu tema, mas o restante da mensagem se baseia em passagens bíblicas relacionadas ao tema e não diretamente ao texto que ele leu. Essa é uma característica do sermão temático. Nós temos aqui um outro exemplo, em Isaías 43:12. O título que nesse exemplo foi escolhido é Promessas para Momentos de Adversidade. Então, o texto base está em Isaías 43:12, mas o pregador que preparou o sermão, ele pegou Salmos 46, não 1:7, Isaías 49, Salmo 34, ele pegou outras passagens bíblicas que estão relacionadas a esse tema que ele escolheu, e ao versículo, né? Então, promessas para o momento de adversidade. Em Salmo 46 fala que Deus está presente, e não que Deus é fortaleza para aqueles que nele confiam. Em Isaías 49, 2 Coríntios 1:5, Deus é o consolo para os aflitos. E em Salmo 34, Deus é socorro infalível. Então percebam que a pessoa escolheu um tema, procurou um versículo para embasar esse tema, e depois ela escolheu diversas passagens bíblicas para montar o seu sermão, né? Em cima do tema que ele escolheu. Perigos e vantagens do sermão temático. O maior perigo que reside no uso da pregação temática é que o pregador desenvolve uma mensagem em cima de um tema que ele escolheu, e não em cima de um texto bíblico. Então, portanto, tem uma maior liberdade e possibilidade, vou acrescentar aqui, de manipular as escrituras a seu bel prazer. Então, nesse tipo de sermão, todo cuidado é pouco. Você pode utilizar ele? Pode, mas tem que ter bastante cuidado para que a estrutura desse sermão não seja incompleto no sentido daquelas características que a gente falou, que o sermão precisa ser doutrinário, precisa ser bíblico, experiencial e aplicável, né? Precisa ter aplicação prática. Então, quando você faz um sermão temático, aqueles princípios têm que estar aqui encaixados dentro do tema e dos versículos que você escolheu, né? Então, tem que tomar bastante cuidado no uso de um sermão temático. Aqui nós temos um outro exemplo, e o tema Características do Amor de Deus. Nós temos aí vários versículos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para falar sobre o amor de Deus. Então, a pessoa separou aqui 4 tópicos, né? Falando, o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é soberano, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é imutável, né? Uma mensagem bíblica de um sermão temático, né? É uma mensagem que dá para, é um modelo que dá para utilizar, mas como a gente falou no slide anterior, todo cuidado é pouco, né? Então vamos lá. Agora, desenvolvendo o sermão textual, nós temos, como falamos, sermão temático, textual e expositivo. Como é que é o sermão textual? O sermão textual é aquele cuja divisão ou ideias principais é tirada do texto bíblico, mas as ideias secundárias podem ser baseadas em outros textos. Então, esse gênero de trabalho, para o púlpito, faz fixar atenção numa parte específica das Escrituras.
Você até vai correr, buscar uma passagem bíblica lá e acolá, para fortalecer a sua pregação, mas tudo voltado para o versículo que você escolheu. Você vai ler esse versículo e você vai pregar esse versículo, puramente esse versículo. Uma passagem bíblica, geralmente o sermão textual ele está embasado num único versículo, no máximo dois, geralmente, né? Então, essa é uma das características assim mais marcantes de um sermão textual. Então, ele é profundamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte para mais perto do coração da Bíblia. Vamos colocar aqui um exemplo do desenvolvimento de um sermão textual. A gente precisa seguir o seguinte processo na escolha ou no desenvolvimento de um sermão textual. Primeiro, escolher o texto que você deseja pregar, descobrir o tema central desse versículo. Você não vai escolher um tema e depois escolher um versículo para embasar. Não. Você vai escolher primeiro o texto, depois você vai olhar para esse texto, para esse versículo único, e vai procurar um tema nele. Né? Vai extrair as divisões principais desse único versículo, no máximo dois, e depois as divisões principais e as subdivisões que possam ter nesse versículo. Né? Pode parecer uma tarefa difícil, mas não é. Vocês vão ver no exemplo que a gente vai colocar na tela aqui daqui a pouquinho. Falando do Salmo 23 e verso 1. É possível fazer uma pregação apenas do versículo 1 do Salmo 23. Vejamos aqui, ó. Lendo o texto do Salmo 23 e 1, podemos ser motivados a pregar no seguinte tema. Você escolheu esse texto, leu primeiro ele e vai procurar um tema dentro dele. Aqui o comentador do material falou que o tema poderia ser o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por que ele colocou esse tema? Porque o Salmo 23, muitos pregadores falam como o Salmo, do Cristo do Antigo Testamento, né? Porque ele tem muita relação com a pessoa de Cristo e as coisas que ele fazia em prol das pessoas no Novo Testamento. Então, aqui, o comentador escolheu o relacionamento entre Cristo e a igreja. Chegamos a esse texto, depois de um estudo correto dele, por meio do qual descobrimos a intenção do autor. Por isso é denominado sermão textual, ou seja, as divisões centrais seguem o texto do versículo. Não é uma escolha nossa, embora o tema que você vai dar ele possa ser contextualizado com a realidade do dia, do momento, da hora, mas você vai, no preparo, você vai escolher o versículo e dele você vai extrair o tema, certo? Vamos lá. Olha só aqui dá para entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Ó, o título, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Algumas características de tal relacionamento. Ó, usando o mesmo versículo, 3 vezes. Trata-se de um relacionamento confiável, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Porque ali ó, ele fez a ênfase. O Senhor é meu pastor. Então, segundo a pessoa que montou esse exemplo, a gente pode pregar o primeiro tópico do sermão falando de um relacionamento confiável entre nós e o Senhor. Segundo, trata-se do relacionamento pessoal. O Senhor é meu pastor, certo? E por terceiro, trata-se de um relacionamento constante. O Senhor é o meu pastor, ele sempre está comigo, todos os dias. Isso aqui é uma forma simples só de procurar entender o que é um sermão textual. Deixa eu só colocar aqui, tem um slide que eu coloquei aqui, mas eu já vou passar para vocês. E o quarto, trata-se de um relacionamento em amor. Uma quarta coisa que ainda podia ser dita, ou um tópico que poderia ser colocado nesse sermão textual, relacionado a um único versículo, é o Senhor é o meu pastor, né? No relacionamento de amor daquele que cuida, por exemplo, o pastor que cuida da ovelha, né? Então,
Claro, a gente não vai pregar isso aqui agora, mas só para vocês verem que de um único verso deu para tirar 4 coisas que podem ser faladas. Então, nesse exemplo, o pregador extraiu cada uma de suas divisões principais de uma palavra que aparece no texto. Em cada uma dessas palavras, o pregador encontrou uma qualidade especial do relacionamento que existe entre Cristo e a igreja. Nesse slide aqui, a pessoa que fez a escolha do texto, ele fez um pouco diferente, mas no mesmo princípio, sendo um sermão textual. Olha só, ele botou olhando para o texto do Salmo 23, analisando bem ele, a divisão, as palavras que estavam escritas, ele botou o seguinte tema: bênçãos do Salmo 23 e verso 1. Primeiro tópico que ele pregaria: relacionamento, parecido com o exemplo que a gente viu há pouco, né? Então, o Senhor é meu, né? Nesse caso aqui, meu pastor. Então, ele falaria sobre relacionamento. Segundo, segurança. Pastor é aquele que cuidava das ovelhas, né? Então, aqui, neste exemplo aqui, o pregador falaria a segunda parte sobre segurança. E no terceiro, que é muito comum a gente ouvir pregar, né, sobre o Salmo 23, é a provisão divina. Nada me faltará. Então, não sei se vocês conseguiram entender, dá um joinha aí se vocês entenderam, que o sermão textual, ele é muito prático e muito fácil, né, de entender. Você vai escolher um verso, no máximo 2, dele você vai separar, vai escolher o seu tema e separar as divisões para pregar. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu não vou colocar esse aqui de Coríntios, mas eu vou botar um slide aqui. Olha só esse aqui. Quem é que não conhece João 3,16? É o textuário da Bíblia. Olha só quantas coisas você pode pregar, quantos tópicos você pode colocar no seu sermão textual a partir de um único versículo. Eu não sei se vocês conseguem enxergar bem ali o que está escrito. Eu acredito que a Mali falou que dá para ver bem. Todas essas palavras aqui, ou uma junta, ou duas juntas, ou 3 no máximo, são partes de um sermão que você pode pregar só de João 3,16. Olha só ali, ó. A maior explicação, o maior ser, o maior mandamento, o maior alvo de amor, a maior intensidade, a maior dádiva, a maior expressão de Deus, a maior condição, a maior abrangência, a maior conquista, a maior condenação e a maior esperança. Olha só todos os assuntos que podem ser falados e pregados de um único versículo. Eu tenho uma mensagem que eu preguei uma vez, que foi tirada desse exemplo aqui. Eu consegui construir um sermão inteiro, uma fala que dá aproximadamente 40 minutos, desse único versículo, usando essa estrutura aqui. Então, é possível, sim, fazer um sermão textual, bíblico, doutrinário, né, evangelístico, com o objetivo, né, de anunciar a palavra de Deus, o amor de Deus, usando um único versículo. Certo, pessoal? Então, para vocês verem que é possível, sim. Não é difícil fazer isso. Claro, não é todo o versículo da Bíblia que vai dar para fazer algo parecido, né? Às vezes você está num texto que está registrando alguma história ou uma profecia bíblica, nem sempre isso vai ser possível, mas nesse caso aqui do Salmo 23 e muitas outras passagens bíblicas, você consegue montar um sermão textual usando um único versículo, tá? Aqui, ó, Gálatas 5:16, é mais um exemplo que eu consegui tirar ali da internet, as fotos, para trazer para vocês. Aqui, a Gálatas 5:16 fala: por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida e assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana.
Olha só quantos assuntos que podem ser tratados. Permissão, o Espírito de Deus, orientação divina, as nossas ações, né, relacionadas ao assunto que está tratando aqui, consequência, impulsos imprudentes, tendências carnais. E talvez mais alguma coisa ainda poderia ser colocada aqui nessa pregação, nesse sermão textual de Gálatas 5:16. Então, o intérprete das Escrituras, o homiliasta, o pregador, o missionário, ele tem ele precisa ter essa aptidão, né? Essa sensibilidade de conseguir olhar para um texto. Claro, ele vai orar primeiro, vai pedir a Deus orientação para isso, mas quando ele olhar para o texto que Deus lhe deu, que ele escolheu, né, que ele vai utilizar para pregar, para que Deus consiga fazer com que salte aos nossos olhos características ou divisões como essa que nós estamos vendo nesses dois exemplos. Aqui no exemplo de João 3:16 e aqui no exemplo de Gálatas 5:16. Olha só como isso é interessante, né? Como é possível fazer um bom uso de um sermão textual utilizando um único versículo. Beleza, gente? Agora vamos falar do sermão expositivo, que eu acredito que, na atualidade, ele é o mais utilizado, né? Os grandes pregadores de hoje, eles utilizam-se do sermão expositivo, que, em sua essência, ele utiliza-se de um parágrafo, de um meio capítulo ou de uma porção das Escrituras que tenha pelo menos 3, 4, 5, 6 versículos, né, ou mais. Ele já é mais completo, já é um pouco mais robusto. Não que o exemplo de João 3,16 que a gente deu para vocês não seja uma pregação completa, não é isso. É no sentido que aqui há mais conteúdo a ser trabalhado e a ser explicado e apresentado para o povo. De certa forma, até uma responsabilidade um pouquinho maior também, né? Você vai escolher aí um texto de uma cura, de um milagre, de uma profecia, seja o que for, você vai precisar abrir ainda mais o seu estudo, a sua consulta, para entender toda aquele texto que você escolheu. O sermão expositivo é aquele que surge de uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos. É o que se ocupa principalmente da exegese ou exposição completa de um texto, frases ou palavras das Escrituras. A palavra-chave é exposição, que dá uma ideia de explicar por diante de. Então, o pensamento bíblico ou de um escritor bíblico que determina a essência da pregação expositiva. A gente faz muito uso também, numa pregação expositiva, da teologia bíblica em si, né? Aqui vai entrar muito a importância da exegese e da hermenêutica. A gente comentou um pouquinho sobre isso na primeira aula, né? Que a hermenêutica e a exegese é uma aliada muito grande de uma boa homilética e de uma boa pregação. E no caso do sermão expositivo, cai como uma luva, né? Fecha com chave de ouro a junção da homilética, da exegese e hermenêutica para a montagem de um sermão expositivo, que ele já é algo um pouco mais trabalhado, né? Desenvolvendo o sermão expositivo. A pregação expositiva seria a forma mais autêntica da pregação e segue a prática dos grandes pregadores do passado, como Agostinho, Lutero, Calvino, entre outros, né? A mensagem expositiva faz mais das Escrituras, contribuindo para um conhecimento bíblico maior, criando maior interesse na Bíblia e nos seus assuntos. Isto honra as Escrituras e alimenta os ouvintes. Hoje, quando você vai, por exemplo, aí em círculos batistas, presbiterianos, metodistas, você vai ver por parte dos ouvintes uma atenção muito grande à sua fala. Muitas vezes você vai encontrar pessoas com a Bíblia aberta, com um caderno de anotação e caneta, anotando o que você está falando. Por quê? Porque ao momento da fala, ao momento da exposição bíblica, é um momento marcante e de grande importância para essas pessoas, né?
a gente chama eles de os bereanos, né? Então, a gente precisa ser bereano, a gente precisa seguir o bereanismo e este exemplo. O Hernanes Dias Lopes falou uma vez que ele disse que ele conhece quando a igreja ama a palavra, a pregação da palavra, ou não, quando ele vai em outras denominações que não é a dele, porque ele já tem um estilo próprio, né? O pessoal é muito biblicista, muito de conferir o que o pregador está falando, mas ele consegue medir quando uma igreja ama ou não as escrituras de uma forma mais ampla, na hora da pregação, no seguinte sentido. A igreja está de pé, eles lê o texto para pregar. Quando eles sentam, quando é uma igreja que não dá muita atenção para as escrituras e não dá muito apreço, as pessoas fecham a Bíblia e colocam no lado, no chão, guardam a Bíblia. Não permanece com ela aberta. Não tem um papel e uma caneta para escrever alguma coisa sobre aquilo que vai ser falado. Não que as pessoas não vão ouvir, né, ou vão se levantar e vão sair, não. Mas é que o apreço delas, às vezes, por conferir e estar ali caminhando com a explicação, talvez não é tão grande, né? Então, ele falou isso certa feita. Nos 4 evangelhos, quase todos os parágrafos contêm material para um sermão expositivo. Os evangelhos são muito ricos para a montagem de sermões expositivos, que pode não ser difícil de preparar. Então, especialmente as parábolas se prestam muito a isso, né? Pois todas elas evidenciam a imaginação inspirada, operando com os fatos da vida. Jesus era mestre em usar as parábolas para ensinar verdades, e uma parábola completa, né, de um ensino de Cristo, que muitas vezes vai ter ali 5, 6, 8, 10 versículos, ele é um bom texto para você preparar um sermão expositivo, tirar dali as divisões e montar os tópicos para construir o corpo do sermão, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um sermão expositivo. É uma coisa já um pouquinho mais encorpada, né? Isaías, capítulo 53, versículos 4 até o 12. Esse primeiro exemplo. O tema que foi colocado aqui, a cruz de Cristo. A pessoa escolheu esse texto e colocou o tema sobre a cruz de Cristo. O contexto, começando a separar esse sermão em partes, ele coloca assim, o contexto, explicando, né, a situação da cruz em Isaías 53. A cruz era um instrumento usado para humilhar, torturar e matar, feita por 2 vigas de madeira em forma de um grande T, algumas vezes em forma de X, onde eram colocados os marginais, criminosos e malfeitores. Obviamente, isso não estava falando lá em Isaías 53, esses pontos aqui, mas a gente olhando para a história da crucificação dos romanos e do que aconteceu com Jesus, a gente sabe claramente que é isso que significava. E Isaías 53 falava sobre esses pontos de uma outra maneira, né? Depois, o exemplo aqui desse sermão coloca, usando já o versículo 4, aqui ele fez uma contextualização do que seria falado, né, do exemplo, para falar da cruz de Cristo. O versículo 4, primeiro, que ele utilizou como uma introdução. A cruz de Cristo foi um fato insignificante para uns, ou seja, sem significado, mas para outros foi um ato de muita relevância. E para nós, o que foi a cruz de Cristo? Ele separa essa pergunta dele em uma resposta, foi um lugar de cura para doenças da alma do seu povo, que estavam sobre ele, como promiscuidade, desobediência, idolatria e muitas outras coisas. A cruz foi um lugar de justificação, daí ele utiliza-se dos versículos 5 e 6 de Isaías 53, né? Havia injustiça por parte dos homens, e Deus trouxe o quê? A justificação. A gente não vai falar aqui o que é cada um desses assuntos, né? Mas é só um exemplo. Então, aqui, ele, por exemplo, poderia colocar que
na cruz de Cristo, falando da justificação, Deus lançou os nossos pecados sobre a cruz e pegou a justiça de Cristo e lançou sobre nós e acreditou em nossa conta, nos tornando justificados. Por exemplo, né? Poderia ser apresentado e colocado isso aqui. E depois, no versículo 10, a cruz foi um lugar de redenção. Aqui faltou mais alguma parte do sermão. Mas ele, no terceiro ponto, ele falaria sobre a cruz como um lugar de redenção, né? Depois, passando para a aplicação e conclusão, ele faria a seguinte pergunta: a cruz de Cristo tem significado para você? Aplicação: que significado ela teria? Daí você faria uma conclusão e terminaria o seu sermão. A gente vai ver daqui a pouco as divisões de um sermão expositivo de uma forma mais minuciosa, tá? Então, percebam que o sermão expositivo, ele já é mais encorpado, ele tem mais versículos, ele tem mais pontos a serem tratados, não que um sermão textual ou temático não tenha, né? Mas aqui você vai tratar da passagem bíblica completa, que você não vai ficar correndo para outras partes das Escrituras, você vai procurar explicar esses versículos que você leu um por um, ou em conjuntos de 2 ou 3, porque muitas vezes o próprio texto se divide num parágrafo ali de 10, 12 versículos, as divisões são claras dos assuntos, né? Se você olhar e perceber, analisar bem o texto, você consegue, de forma bem prática, fazer uma divisão homilética dos pontos, dos tópicos do sermão dentro de um texto, né? Vamos seguir aqui. Então, a pregação expositiva, ou sermão expositivo, praticamente obriga o ministro do Evangelho a se manter fiel ao texto. Além disso, a congregação que o ouve tem excelente oportunidade de expandir sua cultura bíblica. Por quê? Aqui, num caso como um texto que a gente usou aqui, de Isaías 53, poderia-se usar o contexto histórico lá da época, o contexto histórico da época de Jesus. Uma série de coisas podem ser acrescentadas, né, para enriquecer e vai trazer muito conhecimento para o povo. Você pode aproveitar um sermão expositivo para dar umas pinceladas e colocar algum agregado, né, que não está ali registrado especificamente no texto, né, mas que você vai trazer para enriquecer e explicar aquele versículo bíblico. Então, você almeja por uma igreja mais saudável, mais firme, mais consagrada ao Evangelho? Deseja uma reforma em seu ministério pessoal? Você sonha com uma igreja que ama as Escrituras? Falando para nós agora, para os missionários aqui da Escola de Missões IBMA, para nós cristãos. Você deseja isso? Então dedique o máximo, se dedique ao máximo na pregação expositiva das Escrituras, utilizando-se dessa técnica do sermão expositivo, que vai pegar um texto um pouco já maior e vai fazer aí uma apresentação bíblica. Tá, pessoal? Isso aqui é uma sugestão, né? Dessa nossa pauta e desses nossos slides. Agora eu tenho aqui 2 slides para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje, sobre os elementos que integram um sermão expositivo. Ele pode também fazer parte de um sermão textual, embora muitas vezes o sermão textual ele é mais rápido, né? Talvez ele não tenha uma construção assim tão aprimorada, e o temático ele é um pouco diferente, mas ele pode seguir esses elementos aqui também. Eu vou só colocar na tela, antes disso, um exemplo de um sermão aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Isso, está aqui. Olha só, pessoal, aqui é um exemplo de um texto bíblico que nós utilizamos na Escola Teológica aqui em Pomerode, na Escola Teológica Refidim, onde eles sugeriram uma passagem bíblica de Lucas, capítulo 15, versículos 11 até o 31,
e pedia aos alunos para que eles montassem um sermão expositivo, um sermão dentro das regras da homilética e que tivesse esses elementos aqui, ó, que é o texto bíblico que você vai escolher, um tema ou um título, né? Uma tese, uma ideia central, o objetivo geral, o objetivo específico, uma introdução, frases de transição entre a introdução e o corpo do sermão e o final também dele, da conclusão, né, e do apelo, e o corpo do sermão, com aí no máximo 3, 4 tópicos. Tem alguns que sugerem 5, mas depende do tempo que você tem, talvez não vai ser possível falar de 5 tópicos, se você tiver, por exemplo, 30 minutos. Talvez não vai dar tempo, então 2 a 3, no máximo 4 tópicos são recomendados. E depois, por final, a conclusão e o apelo, né? Então, esse sermão que eu vou apresentar aqui para vocês, ele tem essa construção. Eu gostaria que vocês percebessem isso. Olha só, eu vou... o que fala Lucas capítulo 15, versículos 11 a 31? Alguém lembra? Os biblicistas aqui da nossa sala de aula. O que fala Lucas capítulo 15, versículos 11 até o 31? Fala... Não, aqui fala do filho pródigo, né? O texto que conta a história do filho pródigo, né? Então, eles, a gente vai ver aqui todos esses elementos que estão aqui, ó, nesses 2 slides, eles vão estar aqui nesse texto. E eu gostaria que vocês procurassem perceber cada um deles, tá? Vamos lá. O texto escolhido foi Lucas capítulo 15, versículos 11 até o 31. E alguns títulos que a gente sugeriu no exercício ali na escola foi o seguinte: primeiro deles, De Volta ao Lar. Segundo, Retornando ao Primeiro Amor. Terceiro, O Amor Incondicional do Pai. Um quarto possível título, Quando o Perdão Salva um Pecador Arrependido. Quinto, Recebendo o Perdão de Deus. Sexto, Arrependimento que Gera Vida. Então, o pregador aqui, o Miliaster, escolheu o texto e a gente decidiu propor aos alunos, né, no exercício ali, 6 possíveis temas. Depois, cada um ia escolher o seu tema, ia desenvolver, poderia mudar o desenvolvimento e o conteúdo do sermão, né? A gente só deu isso aqui como exemplo para eles, né? Porque cada um tinha que fazer o seu, então a gente apresentou esse modelo para eles. Depois nós temos ali que o sermão precisa de uma tese, que é uma explicação inicial sobre o tema. Então a gente colocou aqui a tese da seguinte forma: embora o filho tenha se perdido, lembrou-se de como o pai era amável e poderia perdoá-lo. Na ideia central, nós colocamos como o amor de um pai, representando Deus, pode contribuir para o retorno de um filho perdido. O objetivo geral desse sermão qual que é? Lembra que a gente falou lá do doutrinário, devocional, apologético e assim por diante? É aqui que a gente identifica, no objetivo geral. Nesse caso, é um sermão devocional. Está falando aí de uma experiência de alguém que tinha uma vida, vamos falar assim, uma vida espiritual boa, decidiu e provar o mundo, digamos assim, e lá ele teve uma má experiência e precisou retornar para a casa do pai. Então, nesse sentido, a gente poderia nomear o objetivo geral como devocional. Qual que seria o objetivo específico? A gente colocou como exemplo, mostrar à igreja a importância de um caráter perdoador, aprender a importância de perdoar o próximo, concedendo-lhe a possibilidade de recomeço,
os perigos de deixar a casa do pai. Esse aqui são algumas coisas que nós poderíamos relacionado ao objetivo específico. Depois nós seguiríamos para a introdução. Opa, desculpa, gente. Depois nós seguiríamos para a ilustração. Aqui a gente já começaria a fazer uma abordagem do texto propriamente dito, né? A gente poderia usar a seguinte fala. O texto de Lucas 15, 11 a 31, trata de uma história com 3 importantes personagens, um pai e 2 filhos. Um filho só é citado no final do texto. O outro, porém, é o protagonista da história e da lição que Jesus queria ensinar. O primeiro filho era mais conservador, o segundo mais liberal e menos cuidadoso. O filho mais novo aprendeu a lição de que nos momentos mais difíceis da vida, quando as situações adversas são causadas por nossas más escolhas, existe um pai sempre disposto a receber, perdoar, ressocializar e salvar. O filho mais conservador aprendeu a valorizar o que tinha. Então, aqui nós temos a introdução desse texto, dessa mensagem, desse sermão expositivo, né? E aqui a gente vai colocar três divisões. Eu só vou. Deixa eu colocar aqui. Nós temos 3 divisões do corpo do sermão. A gente poderia usar aí uma palavra de transição, ou uma frase de transição, dizendo o seguinte, depois de fazer a introdução, né? Em primeiro lugar, vamos analisar a decisão do filho pródigo de sair de casa. A gente poderia fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo. A escolha do filho pródigo foi boa ou ruim? A decisão de sair de casa foi inteligente? São algumas perguntas que a gente poderia fazer. Gente, lembrando que isso aqui é um exemplo, tá? Cada um de vocês pode construir o sermão diante daquilo que vocês conseguirem enxergar lá. E daí nós passaríamos para uma regrinha, a gente intitulou na nossa escola aqui em Pomerode, da fórmula IAIA. I-A-I-A. Percebo, interpretação, argumentação, ilustração, aplicação. A fórmula IAIA, certo? Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma interpretação dessa primeira divisão do sermão, olhando para essa primeira pergunta que a gente fez, né? O filho mais novo solicitou sua herança e decidiu curtir o mundo. A argumentação. Quantos hoje não têm considerado os bens, o favor e as bênçãos que têm recebido de Deus? Não têm considerado os bens e o favor e as bênçãos que têm recebido de Deus? Quantos não são gratos pela bondade que o Pai lhes tem concedido? Nós podemos colocar uma ilustração, ou melhor, é sempre bom colocar uma ilustração, né? E aqui a gente colocou como exemplo, conheci um jovem que foi criado no seio familiar cristão, mas que, por influências de amizade, decidiu afastar-se da casa de Deus. Seus pais eram pastores e sofreram muito com a decisão. A aplicação dessa primeira parte, a gente poderia colocar o seguinte: afastar-se do aprisco espiritual pode trazer sérias consequências para a gente, para cada um de nós. Isso poderia ser uma primeira parte do sermão. A segunda, a gente poderia falar sobre alguns problemas e situações gerados por más escolhas. Daí vem aqui a fórmula IAIA de novo: interpretação, argumentação, ilustração e aplicação. Olha só, na interpretação a gente poderia dizer o seguinte: quando o jovem chegou no fundo do poço, lembrou-se do pai e dos benefícios do lar, dos recursos, do alimento, do descanso, e até comparou as situações dos trabalhadores e as dele. Isso está lá no texto bíblico. A interpretação você sempre vai tirar da própria passagem bíblica, né? A argumentação não é diferente na atualidade. Parece que nós só lembramos de Deus nos momentos difíceis ou quando estamos em aperto e dificuldade. Na ilustração, pegando o exemplo que a gente já fez antes, na primeira parte, a gente pode dizer o seguinte: o jovem da qual citamos anteriormente caiu em desgraça e nos vícios,
perdendo a noção de respeito, do trabalho e etc., por final chegando à prisão. Isso aqui é um caso real, tá, pessoal? Não, a gente não vai citar quem é a pessoa, mas isso aqui é um caso real que foi ilustrado dentro dessa mensagem. E, por fim, a gente poderia aplicar, se você decidir retornar ou mudar de vida, saiba que isso é possível, pois assim como o pai retratado na parábola recebeu seu filho com alegria, assim Deus também fará o mesmo conosco, caso você decidir, mesmo estando numa situação difícil, retornar à casa do pai. E a terceira divisão a gente colocou aqui como exemplo o encontro do filho com o pai, no retorno, né? A mudança e perdão gerados por uma atitude de arrependimento. Na fórmula IAIA, interpretação, argumentação, ilustração e aplicação, a gente tem aqui 4 possíveis assuntos que a gente poderia colocar. Na interpretação, a gente poderia dizer o seguinte: antes de chegar em casa, o filho preparou um discurso de arrependimento. Na argumentação, a gente poderia, conversando com a igreja, pregando para eles, dizer quão difícil é para quem deseja retornar decidir se arrepender. Na ilustração, ainda falando do exemplo do mesmo jovem, a gente colocou o seguinte: atualmente o jovem busca o perdão de Deus e o perdão dos pais. Ele sabe claramente que quando ganhar a liberdade, poderá regressar tanto ao lar quanto à casa de Deus. Ele tem essa consciência, porque ele já foi cristão. E na aplicação, a gente poderia colocar, indiferente de como você chegar de volta no aprisco, o teu arrependimento será presenteado com o perdão do Pai, com festa, regozijo e novas vestes. Seguindo para a conclusão, né, e para fazer o convite, o apelo, nós temos aqui a conclusão da seguinte forma, poderia ser montada da seguinte forma: é realmente importante sempre analisarmos nossas decisões, pois quando elas nos afastam do aprisco, pode gerar sérias consequências. Caso você tenha caído, se levante e decida retornar à casa do Pai. Hoje é dia de arrependimento, de perdão, de festa e tempo de receber novas vestes. Ali você faria o convite e estaria orando pela igreja e pelas pessoas às quais você apresentou a mensagem. É possível entender, pessoal, isso aqui? Vocês conseguem perceber na construção do sermão esses elementos que estão aqui no slide? Vou voltar aqui, ó. Olha só. Um texto bíblico foi escolhido, um tema, uma tese e uma ideia central do texto, um objetivo geral, um objetivo específico, uma introdução, há algumas frases de transição onde você vai preparando as pessoas. Ó, gente, agora é a o primeiro tópico da mensagem, agora o segundo, agora o terceiro, agora nós estamos caminhando para o final, né, para a conclusão, para a aplicação, já vamos orar por vocês. Essas frases de transição preparam a mente das pessoas, né? É muito bom utilizar isso aí. Então, todos esses elementos aqui, desses 2 slides, eles estão aqui nessa ilustração que a gente, nesse exemplo de Lucas 15, 11 até o 31. Olha só, texto, o título, a tese, uma ideia central, um objetivo geral, específico, a introdução, uma frase de transição para começar a falar do corpo do sermão, dos 3 tópicos que você escolheu, a IAIA, né? Nossa fórmula aqui, IA, interpretação, argumentação, ilustração e aplicação, por 3 vezes. Ó, nós temos aqui a primeira divisão, a segunda divisão e a terceira divisão. Aqui, nesse exemplo, a gente escolheu fazer o sermão com 3 partes, o miolo dele, né? Depois a conclusão e o convite. Então, não é uma coisa tão difícil de fazer, gente. Depois que você começar a ter um pouquinho de prática, e sempre utilizar essa regra homilética aqui, com o tempo, você não vai precisar colocar isso no lado. Você vai fazer automaticamente isso, né? Procure fazer alguns sermões utilizando essa técnica aqui,
essas recomendações da homilética e depois tirem do lado o texto, que o título, a tese, tire isso fora, deixe só o que você construiu e leia todo o texto e pregue para você mesmo, para você ver como vai ficar bonito, como vai ficar compreensível, como vai ficar claro, vai ter um início, um meio e um fim, o seu sermão. Então, é muito legal a utilização dessa estrutura aqui. Ó. Tu vê, ó, dá uma página e meia quase. Depois nós temos aqui mais algumas coisas que eu sugeri para eles e coloquei como sugestão para eles pesquisarem, e eles acharem interessante. Depois da aula eu vou compartilhar esse exemplo aqui para vocês salvarem e imprimirem e utilizarem como base para vocês prepararem, começarem a preparar os sermões de vocês e preparar o sermão até o final dessa disciplina esse mês, né? Espero que até a semana que vem você já tenha escolhido um texto bíblico e façam uma montagem de um sermão, para vocês verem como fica interessante quando a gente utiliza esse caminho aqui, esse guia, né? É como se a gente estivesse sendo guiado pela uma estrutura homilética. Muito bem. Ó, a Luciana aqui está falando, eu conheci um pastor que pregava lindamente bem e que treinava os sermões dele quando bem novo no meio do bananal. Legal isso aí. É a técnica que ele tinha, né? Isso é uma coisa boa, alguém que tem esse perfil que faça isso, você monta o seu sermão e prega algumas vezes primeiro para você, para ver como é que ficou, né? Para ver se ele é... eu chamo de príncipe dos pregadores. Ó, tem um Charles Spurgeon lá no Maranhão, um príncipe dos pregadores lá no Maranhão. Muito legal isso aí. Então, eu acredito que isso aqui vai facilitar bastante a vida de vocês, para ajudarem vocês a montarem uma mensagem para pregar, tá? Agora, para a gente finalizar, eu quero passar um vídeo da conversa do Weber, né, do Vejam Só, que não sei se esse programa tem ainda, do R.R. Soares, talvez tenha ainda, mas foi um programa muito veiculado pela TV do R.R. Soares, onde ele sempre entrevistava muitos nomes aí evangélicos, né, pastores e pregadores. Tinha até debates ali apologéticos. E eu separei aqui um videozinho que tem 4 minutos, onde o Hernanes Dias Lopes foi questionado sobre qual tipo de sermão, textual, temático ou expositivo, qual deles ele gostava mais. E ele faz uma explicação aqui muito legal e eu quero compartilhar com vocês agora, tá bom? Estilo de sermão predileto? O senhor gosta de temático, expositivo ou qual? Pois bem, Heber, hoje eu estou convencido de que a melhor forma de pregar, a mais eficaz, é o sermão expositivo. Por quê? Porque quando você prega expositivamente, você tem o privilégio de poder dizer, assim diz o Senhor. O sermão temático, alguns o chamam de sermão nariz de cera, você pode levar para cá, levar para lá, e é curioso que talvez a maior autoridade homilética hoje no mundo, Dr. Haddon Robson, do seminário de Gordon, lá de Boston, Massachusetts, ele disse que um pregador deveria pregar um sermão temático a cada 10 anos. E depois pedir perdão para Deus. Ô, louco! Porque, na verdade, o sermão temático vai muito da criatividade do pregador, ou do bom conhecimento que ele tem, geral da Bíblia, mas ele não leva o seu ouvinte a se encantar com o texto da Escritura. A pegar que entendi esse texto. O sermão expositivo é a melhor maneira de você pregar com fidelidade, com integridade, a palavra de Deus. Eu compartilho da sua opinião, porque, como presbiteriano também, eu sou da IPI,
O público presbiteriano se habituou a sermões com 3 divisões facilmente graváveis e, portanto, com ligações lógicas e não textuais nessas divisões, né? E quando a gente foge desse padrão, muita gente torce o nariz. Eu fui criado nessa escola. Na minha época de seminário, o meu professor era partidário do sermão textual e também do sermão temático. E quando se falava em sermão expositivo, afinal, isso aí não é sermão, isso é estudo bíblico. Né? Mas o problema, a resistência não é ao sermão expositivo, é ao não entendimento do que é sermão expositivo. Porque existem 2 formas de você fazer um sermão expositivo. O lectio contínuo, que é pegar versículo por versículo, explicando, é o que Calvino fazia, basicamente. Ou você pode pegar um texto, um capítulo, uma perícope, um parágrafo, mas você tem uma divisão homilética dentro daquele parágrafo. Por exemplo, a Dr. Warren Wiersbe tem uma divisão muito interessante em Efésios 2, de 1 a 10, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e aí vai. Ele diz o seguinte: você pega uma divisão dessa, não tem como esquecer. Primeiro, o pecado trabalha contra nós, versículos 1 a 3. Deus trabalha por nós, versículos 4 a 9. Deus trabalha em nós, versículo 10, parte A. Deus trabalha através de nós, versículo 10, parte B. Uma divisão dessa ninguém esquece. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Que bonito! A divisão ajudou você a entender expositivo. É expositivo. Você falou do sermão, você falou, por exemplo, do filho pródigo, que é a parábola maravilhosa, né? Tem uma divisão ali que é fácil de entender. Por exemplo, o filho pródigo era feliz e não sabia na casa do pai. O filho pródigo era infeliz e não sabia no país distante. O filho pródigo era infeliz e sabia, lá no chiqueiro, cuidando de porcos. O filho pródigo era feliz e sabia, de volta na casa do pai. Feliz inconscientemente, infeliz inconscientemente, infeliz inconscientemente e feliz conscientemente. Não tem jeito de esquecer. É expositivo, mas tem um arcabouço homilético para ajudar as pessoas a memorizarem os pontos. E eu entendo que pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tudo isso vem para o seu coração e você, então, depois entrega aquilo para o povo. É algo sublime, algo glorioso, algo fantástico. Certo, pessoal? Deu para entender claramente o que o Hernanes Dias Lopes falou. Eu só quero corrigir uma fala quando ele fez ali do exemplo do filho pródigo. Ele disse, ele conhecia, quando ele fala que ele conheceu inconscientemente, no final, acho que vocês perceberam, né? Ele fez uma boa apresentação, que ele não sabia que era feliz, depois ele estava no mundo e não sabia que era infeliz, depois ele sabia que estava infeliz lá no curral dos porcos e depois ficou sabendo que ele poderia ser feliz novamente, né? Mas quando ele faz a comparação ali, o Hernando Dias Lopes diz que ele era infeliz inconscientemente, de novo, no curral de porcos, mas ali era conscientemente, né? Acho que vocês perceberam, deu para entender bem facilmente. Tá, pessoal? Então, a nossa aula de hoje vai até aqui. Eu espero que, embora seja um conteúdo assim mais teórico, eu espero que tenha sido compreensível para vocês, né? E que Deus vos abençoe muito. A palavra-chave desse segundo período é expositivo. Palavra-chave, expositivo. Certo, pessoal?